tudo bem? Está tudo bem com vocês? Com a família de vocês? Haja vista que hoje é culto, denominado culto com a família, né? E nós em particular temos as nossas famílias. Eu tenho a minha esposa e meus filhos, mas também estamos aqui reunidos em família, pois somos a Igreja de Cristo, e nesse sentido somos famílias em Deus, somos constituídos um povo eleito. Glória a Deus. Eu estou feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês, para poder contribuir um pouquinho para o vosso relevo espiritual. Desde já agradeço ao pastor Eliseu pelo convite, agradeço. E nós vamos meditar, nós iremos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de um versículo que está registrado em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo de número 8, versículo 35. É bem que os mais velhos falavam que quando se passa dos 40 anos, o braço fica curto, né, para poder enxergar. E eu deixei o óculos em casa. Romanos capítulo 8, versículo 35. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui Paulo ele faz uma pergunta. E essa pergunta faz um questionamento direto à onipotência do nosso Criador, do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, nas entrelinhas ou de forma subjetiva, a gente compreende que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Logo, implicitamente, encontramos a onipotência de Deus aqui. Paulo vai fazer uma pergunta: a fome, a nudez, o frio, toda sorte de escassez possível tem poder contra Deus? Não. Logo você compreende que Ele é onipotente e nada nos separará do amor de Deus por Cristo Jesus. Meus irmãos, olhando o cenário atual do mundo e suas circunstâncias, eventos naturais e consequências, para o homem é muito fácil se apartar do amor, se apartar do sentimento tão nobre que constrói, que produz, que edifica. Quando a gente olha o cenário de guerra, o homem muito dado, sempre foi muito dado, muito voltado para a questão da guerra, o ódio, a contenda, a desavença, o extermínio de pessoas. E na atualidade, com uma sociedade tão evoluída, isso não é diferente. Desde os primórdios, o homem sempre foi dado à guerra. E o mundo passa por momentos difíceis. E como ele é interligado, ou seja, o mundo é interligado, a chamada expressão globalização, todos nós sofremos os efeitos da guerra. Economicamente, países que são produtores acabam diminuindo a sua produção por conta da guerra, vem o desemprego, as dificuldades batem na nossa porta, querendo ou não, por conta da globalização. Então a guerra ela é um fator que ocorre no mundo, ela é quase onipresente. A guerra ela é objeto de campanha para alguns países.
Porque tem países governantes, para ganhar as eleições do seu país, ele precisa fomentar a guerra lá fora. Ele é fator fundamental. Porque por trás disso existe uma indústria armamentista que financia o governo, e para ele vender arma, ele precisa vender lá fora. Então ele suscita guerra lá fora, para que esses construtores de armas financiem a sua campanha. Então, a necropolítica, como a gente costuma falar em política, ela é muito presente nos nossos dias. Se usa da morte para vencer política. Se usa da guerra para vencer política. Necropolítica é o nome disso. E às vezes a gente fica embriagado, tem que matar mesmo, está o grupo lá, a partir das informações que a gente tem. Gera em nós um sentimento homicida, tem que morrer mesmo. E em decorrência disso, nós temos grupos e mais grupos de imigrantes. Vocês já procuraram pesquisar sobre quantos imigrantes existem pelo mundo afora por conta das guerras? E daí surge uma geração inteira da expressão chamados apátrida. Você sabe o que significa a expressão apátrida? São aqueles que não têm uma pátria própria, não têm um país como nós, que somos brasileiros, porque são filhos de imigrantes. Eles não nasceram no país de origem, eles nasceram em um processo socioeconômico terrível, que é a imigração, que é o desespero, se afugentando da fome, do frio, da escassez. Cerca de 10% da humanidade passa fome no mundo. 10%. Havia uma meta, e essa meta pela ONU já foi descartada para 2030, erradicar a fome. Já foi descartada porque não tem jeito. Erradicar a fome no mundo. Então, o mundo ele oferece condições suficientes para que um ser fraco desista do homem. Ele oferece um ingrediente suficiente para repudiar, para enojar o ser humano. Mas o nosso Criador, que é onipotente, e glória a Deus por isso, ele olha para esse homem deturpado, miserável, destituído da graça, e fala: esse é coroa da minha criação, desse eu não abro mão, eu não abro mão do homem. Por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, questiona uma pergunta retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você não quer resposta, você já tem a resposta. Isso chama-se retórica. Quando a mãe, um exemplo aqui de uma pergunta retórica, pega o filho comendo chocolate, a boca dele está cheia de chocolate. Ela faz: o que é que você está comendo, menino? Ela sabe o que é, mas é uma pergunta retórica. É o mesmo que Paulo faz aqui. Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele elenca várias circunstâncias: a fome, a tribulação, a nudez, o desamparo, toda sorte de maleficência que serve o homem. Ele vai: nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é onipotente. Ele é onipotente e nós somos coroa da sua criação. De outro modo, quando nós vamos ler em 1 Coríntios, Paulo vai tratar da excelência da caridade. Paulo vai dizer que o amor tudo crê. Parece uma expressão tanto vaga, né? Parece uma expressão genérica. Não dá para agregar nem valor semântico. O amor tudo crê. O que eu agrego? Que tipo de valor semântico que
que eu agrego aqui para compreender a expressão o amor tudo crê. E Paulo continua falando, tudo suporta. A expressão o amor tudo crê é quando você olha para um débil, quando você olha para um ser totalmente descaracterizado das características do Altíssimo, pois essa é a principal finalidade e propósito do pecado na vida do homem, é descaracterizá-lo, tirar a característica, e isso o diabo faz desde que o homem tirou os pés do Éden. E existem pessoas na sociedade que a gente olha e diz, olha, aí não vale a pena mais investir. Olha para a tua família, olha para os membros da tua família que você desistiu, já desanimou e diz, não, aí não vale a pena mais investir, não vale a pena mais empenhar esforço, energia, trabalho a fim de restaurar, de restituir, de recompor a condição originária, que é de varão perfeito, de homem perfeito e de mulher perfeita. Esse aí não. E tem várias pessoas que a sociedade ela gosta de taxar dessa forma. Não, aquele. Né? Se a gente for, por exemplo, na Cracolândia de São Paulo, aqueles já. Passou da linha no limite do suportável, da restauração. Mas vocês querem saber de uma coisa? Que o amor tudo crê. É um Deus que olha para o homem, ainda que não haja nenhuma característica mais da criação, característica inata. Característica inata é aquela que nasce em você. É como você pegar um vidro, essa jarra, e soltar ela aqui, ainda que seja vidro, mas a característica você não restitui mais, que é a jarra. Existem pessoas que não têm mais nenhuma característica do Criador, não tem correlação. Vocês já viram aqueles satanistas que injetam pedaços de ferro para fazer chifre na cabeça? Já viram na internet aquelas pessoas com tatuagens totalmente descaracterizadas, perderam totalmente qualquer tipo de características com o Criador, qualquer linhame objetivo, qualquer elo de ligação com Deus, perdeu. Mas quer saber que o amor tudo crê? É Deus olhar e falar, olha, você é criatura, você pode ser limitado, mas eu não, eu sei o que eu criei, eu sei o que eu coloquei dentro do homem, eu sei o que eu posso fazer com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não desista dos seus, não desista dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, de qualquer membro familiar, porque quem criou foi Deus, e Deus sabe muito bem que pode restaurar o seu tempo, e ao seu tempo vai dar glória para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O amor tudo crê. Louvado seja Deus. O amor tudo crê. Não venhamos limitar o nosso Criador. Não venhamos impor limite às ações, os atos, a própria misericórdia. Aquele não, como não, se o que disse que tem, que pode, que criou, é infinito em misericórdia. Como que você, como ministro e dispenseiro do Evangelho, diz que não, quando aquele que é o verdadeiro Deus diz que sim? Nós somos limitados, devemos ficar na dispensação, aleluia, observando a vontade do nosso Criador acerca daqueles que estão perdidos, a fim de arrebatá-los do fogo como de Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor, ele é uma coisa inexplicável, o amor, ele é ilimitado, o amor, ele é quase que incompreensível, o amor é algo maravilhoso, da qual o Criador tem para com a criação. Nós não limitamos o exercício do amor de Deus só para com a igreja, mas para com a criação. Olha lá fora, todos que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida
de apreço pelas coisas do mundo, eles ainda respiram, eles ainda têm vida, eles ainda têm condições de se manter. Tudo isso é por conta do amor de Deus, porque se não fosse o amor de Deus, aleluia, o diabo já teria os tragado vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor de Deus para conosco não tem limite e não tem nenhuma sorte de influência humana. O comportamento humano, por mais degradante que seja, não influencia a misericórdia, o amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho feridas hoje na minha vida, porque o Evangelho, ele não tem por objetivo fazer, quando nós temos contato com o Evangelho, nós somos curados, nós passamos a não ter mais feridas, nós não sofremos mais as angústias que passávamos antes. Nós sabemos lidar, sair de letras de grandes problemas, porque o Evangelho promove em nós todas essas coisas. Mas eu devo dizer para vocês que eu tenho muitas marcas na minha vida. Eu tenho muitas marcas de feridas que já passei. Teve momentos na vida em que a vontade era desistir, né? Era desanimar. As pessoas viam as circunstâncias da minha vida, o caminho que eu tinha tomado totalmente errado, né? E o hino que o irmão cantou aqui, eu fiquei pensando que é maravilhoso, né? As condições de cegueira espiritual que eu vivia, mas o grande samaritano, Deus, pelo seu infinito amor, me encontrou e me restaurou. Teve um momento na minha vida que eu dizia que agora não, agora para mim já chega, já está bom, é o fim, mas eu esperei mais um pouquinho perto dele e as coisas mudaram totalmente, e hoje eu digo que vale a pena servir a Cristo, vale a pena estar aos pés de Cristo, porque Jesus restaurou a minha vida, restaurou a minha família, restaurou a minha dignidade, e hoje eu sou um homem feliz e realizado, porque no momento de dificuldade eu corri aos pés do Senhor, eu estive aos pés do Senhor, e esse é o ato de toda pessoa, de todo pecador, de todo cristão que está sofrendo as aflições desse tempo, por exemplo, correr aos pés do Senhor, pois Ele é um Deus amoroso e um Deus misericordioso. Existe claramente uma pré-estabelecida as definições do que vai acontecer ao homem que errar. Quem erra, claramente a gente vai entender que o juízo iminente da palavra de Deus vai ocorrer perante aqueles que cometem algum delito, algum erro. Isso é fato, não tem como errar, não tem como fugir dessa realidade bíblica. É uma realidade bíblica. Todavia, para aqueles que erram, mas correm aos pés do Senhor, são alvo das suas misericórdias. Isso também é fato. É maravilhoso quando isso acontece. No entanto, o que nós estamos falando aqui é da grandeza do amor de Deus, que é imensurável, das misericórdias que triunfa sobre o juízo. Se a gente abrisse uma oportunidade para falar que nós fomos mais alto do juízo de Deus, ou das misericórdias de Deus, nós conhecemos mais Deus pelas misericórdias do que pelo juízo. Por quê? Porque as misericórdias triunfam sobre o juízo, mesmo o juízo sendo justo e sendo a própria vontade e a expressão da vontade de Deus. Então, Deus é amoroso e isso é imensurável. Nós não conseguimos mensurar, dimensionar a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco. Pois bem, feito tudo isso, eu quero falar para vocês sobre esse sentimento, o amor. O amor é um sentimento que nos envolve, está presente em nossa vida e ele é nutrido de vários aspectos. As pessoas têm por hábito relativizá-lo,
O que é a expressão relativizar? Ora, para mim eu amo isso ou amo aquilo. Para mim eu amo até determinado ponto e chega. Eu tenho um limite para o exercício do amor. Pois bem, quero dizer para vocês que o amor não há limite. Para o exercício do amor não há limite. De modo que quando nós observamos o amor, ele não pode ser visto sob o prisma da emoção. O que é isso? Você não pode ser uma pessoa apaixonada. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Quando você olha para Deus, observando todo esse relato fático do que eu acabei de descrever acerca da humanidade, se Deus fosse tratar a humanidade pela emoção, logo ele exterminaria a humanidade, porque a emoção é justamente isso, é agir, muitas vezes pela emoção, é agir com preconceito, sem conhecimento de causa e sem uma inteligência emocional. Quem age por amor, age por racionalidade. Amor é racional. Eu sei que é limitado, eu sei que é pecador, eu sei que é miserável, mas eu vou continuar amando. Eu sei que ele está errado, mas eu vou continuar amando. De modo que o próprio juízo de Deus é um juízo de amor, pois a própria Bíblia vai dizer que Deus açoita o filho a quem ama. O pai amoroso não afasta a vara do filho. O pai açoita o filho porque o ama, não porque não. Eu tenho 3 filhos e todas as vezes que eu tive que bater nos meus filhos, dar umas varadinhas, foi lamentável, foi com pesar, mas foi educativa e necessária. E dessa mesma forma Deus age com o seu juízo de forma educativa e necessária, mas não quer tratar de desamor de Deus para conosco. Deus nos ama e amor é tratado de forma racional, não de forma amorosa e desleixada. Nós, na maioria das vezes, falamos que amamos, mas gritamos, maltratamos, envergonhamos. Que amor é esse? Isso não é amor. No amor tem cordialidade, no amor tem afeto, no amor tem carisma, tem bondade, e todas essas virtudes, elas são ilimitadas, de modo que alguém que diz que ama, mas trata com mau zelo qualquer membro familiar, trata com desleixo, não cuida com apreço, não fornece carinho, afeto, cordialidade. Ora, palavras são vãs. Amor pressupõe. E aí quando Paulo fala de Deus vendo a humanidade nessa circunstância e amando, pode alguém nos separar do amor de Deus? É só olhar Cristo na cruz. É só olhar Cristo na cruz, independente do ateu da época, do incrédulo, de quem cria ou não. Cristo morreu. Independente de quem está aí fora, Deus ama a humanidade. A humanidade é objeto do amor de Deus. E ponto final. Ponto final. Todos nós somos objetos do amor de Deus. Então, independente do comportamento do membro familiar que você tem, não pode influenciar o amor que deve ser feito, exercido de forma racional. A fulana é destemperada, não cuida bem dos nossos bens. Meu esposo é assim, independente, porque esse é a cara, é as características, é o molde, o modelo do verdadeiro amor. Um bom relacionamento familiar, ele só é possível quando a família é regada pelo amor, pelo carinho, pelo bom trato, sob pena
que as pessoas viverem sem esse regramento, ser compreendido como hipocrisia, passar mau exemplos para as novas gerações, e eles questionaram: olha, ser igual meu pai e a minha mãe, os meus tios, jamais eu quero constituir família dessa forma, jamais eu quero ser crente dessa forma. Então, o amor incondicional, ele tem essa característica de você amar de forma reiterada, e não ser influenciado por filhos, e nem por esposa, e nem por ninguém, e isso vice-versa, porque o amor, ele tem essa característica de nunca desistir dos seus, característica de não ser influenciado e deixar de amar porque não é amado. Um dia um jovem na minha igreja estava prestes a casar e lançou a seguinte pergunta: devo casar ou não? O que você me diz? Eu falei: se for para ser feliz, não case, porque eu não espero que a minha esposa, eu não espero um casamento felicidade, mas no casamento eu estou para fazer a minha esposa feliz, e espero que ela tenha esse mesmo objetivo, porque se ela não tiver o mesmo objetivo de me fazer feliz, eu vou ser infeliz, mas não anulo o objetivo meu de fazê-la feliz. Vocês estão me entendendo? O que é o amor? O que é esse sentimento? O fato da incapacidade dos filhos não fazer os pais felizes não anula a capacidade do pai fazer os filhos felizes, e vice-versa. Porque o meu pai é isso e aquilo. Não anula. Essa é a verdadeira característica do amor. Tomamos, por exemplo, o que Paulo fala aqui sobre Cristo, aquele que instituiu a família, aquele que sabia as palavras necessárias, sabe as palavras necessárias para o regamento do bom comportamento familiar, para uma boa vivência familiar. Nem com vizinhos, nem com amigos de trabalho. Nós somos influenciadores, não somos influenciados. Diante das afrontas que vêm, o que você tem que fazer diante das afrontas? É se anular para elas e não contribuir para elas. Mas na maioria das vezes eu te amo e daqui a pouco está igual animais brigando, irracionais brigando, não tem respeito uns pelos outros, deliberam palavras pesadas os cônjuges uns para os outros, palavras de calão vergonhosa na frente dos filhos. Esse não é comportamento de quem ama, esse não é comportamento de quem está em Cristo. Tudo bem que ainda que a esse que Paulo se referiu, que é Cristo, que ele não se deixa influenciar, ele é onipotente, mas nós, na medida do possível, devemos, pelo amor de Deus, tomar um exemplo e nos aproximar desse princípio maravilhoso e começar a regar a nossa vida, a fim de que nós venhamos ter dias melhores, venhamos continuar a manutenção da nossa família. Olha o mundo aí fora. O mundo tem prazer em casar e se descasar. Ainda que no nosso meio venha isso acontecer por algumas circunstâncias que vai além da nossa compreensão e limite humano, mas isso não é a nossa regra de fé. Então venhamos regar a nossa família, a fim de que aqueles que estão lá fora tomem a nossa família como exemplo.
são cheios de denominações, de culto de família, de ideologias de família, mas a maioria de nós estamos doentes. A instituição família, ela está doente, adoecendo, porque o homem ama mais os deleites dessa vida do que a própria família. O trabalho que propicia a aquisição financeira, bens e serviços, ele arrebenta o homem de cansaço. E não só o homem pela posição socioeconômica da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, também debilita a mulher na sua condição física. E aí você tem tempo para tudo, tem cordialidade para tudo, mas quando você chega em casa, você não tem mais força nenhuma, você não tem energia para os filhos, você não tem energia para um bom diálogo com a esposa. Essa é a característica do homem moderno, do homem atual. Isso é doença espiritual. A sociedade está doente. O pastor Eliseu falou agora do carnaval. Meu Deus, momentos difíceis, tá? Existe até uma expressão, os filhos do carnaval. Vocês sabem o que é os filhos do carnaval? A leva de crianças que vão nascer daqui 9 meses. Por conta do sexo ilícito que ocorre nessas festividades. E que para nós não é coerente. Então nós devemos trazer uma boa manutenção para a nossa vida familiar, a fim de que nós tenhamos uma cara limpa, um rosto limpo, brilhando e com capacidade de restaurar muitos. A Igreja de Cristo é o último remanescente na terra, que resguarda de forma bíblica, nos termos bíblicos, o que é família original, o que é característica de família. É a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo. E nós devemos velar por isso. Devemos guardar por essas características, por esses princípios. Por esses princípios. Valores humanos são coisas que vão e que vêm. A família não. A família ela é permanente. A família ela é estática. Ela não muda. Ela tem que ter características bíblicas a fim de que seja coerente para afirmar e reafirmar os princípios bíblicos diante da sociedade. Família nos moldes sociais não consegue se estruturar a longo prazo. A família que deu estrutura à sociedade e à humanidade, ao desenvolvimento social humano, até aqui é a família aos moldes bíblicos. É a família aos moldes bíblicos. E nós devemos guardar esses princípios. Devemos amar a nossa família. Eu escuto sempre nas redes sociais pessoas preocupadas que homens não querem se casar mais, mulheres preocupadas que homens não querem se casar mais. Por que isso? São filhos frustrados. São filhos frustrados com relacionamentos paternos. Não querem saber. Não é mais um valor. A família passa a não ser mais um valor social. Os muitos escândalos e mais escândalos de pastores, de pessoas que são religiosas, que vivem aí no mundo aí fora causando escândalo. Todavia,
não traz a justificativa para mim e para você deixar de amar a nossa família, de amar a Cristo, de amar o próximo e seguir os princípios cristãos. Não traz justificativa nenhuma. Mas o mundo aí fora que não sabe disso é influenciado pelos comportamentos, pelos escândalos que acontecem. Infelizmente, isso acontece demais. Então, que nós venhamos cuidar da nossa família, que os nossos filhos venham no futuro olhar e falar: não, eu quero ser um homem honrado, assim como meu pai foi. Eu quero ser uma mulher honrada, assim como a minha mãe foi, apesar das circunstâncias. A minha mãe não foi feliz, mas eu quero ser uma mulher honrada. Ela foi honrada, honrou o compromisso de ser fiel ao meu pai até o fim da vida. Mas eu vou honrar, mesmo infeliz ou feliz, eu vou ser uma mulher honrada, assim como a minha mãe foi. Eu quero ser um pai honrado, assim como meu pai foi. Porque isso é princípio social, isso é princípio universal, que deve permear os nossos passos, deve permear os nossos passos. Eu tenho um filho que já tem 15 anos, hoje, pela graça de Deus, a escola dominical, a classe dos adolescentes, foi ministrada lá na minha casa hoje. É um projeto que a diretoria dos adolescentes tem na minha igreja, e a escola dominical foi na minha casa. E lá estava o pastor, estavam muitas pessoas, os próprios dirigentes dos jovens, e a gente tocou nesse assunto de casamento, que é uma preocupação mesmo. E aí eu falei: olha, eu já estou ensinando tudo dos meus, porque com 22 anos é o prazo para eles. Com 22 anos ele tem que estar pronto para ser dono de casa. E com 22 anos já vou começar a bater na tecla para ele: ó, já passou o seu tempo. Já passou o seu tempo. Porque você está sendo ruim, não, é ordem natural. É ordem natural. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Não é criar filho barbado em casa, é ordem natural. O que é isso que nós estamos vivendo? É ordem, é princípio. Aí todo mundo deu risada. Eu falei: não, é assim mesmo. É 22 anos, eu já vou começar. Olha, você já se formou, você já tem seu emprego, vamos ao plano. Vai ficar aqui. Você vai lá, construir sua família, aí você vai voltar, minha casa vai estar aberta para receber os meus netos, que já é outra ordem natural também. Eu já quero ver meus netos. Não é brincadeira isso, gente. É princípio. Aí meu prazo para os meus filhos: eu tenho um de 15, eu tenho um de vai fazer 8 agora em março, e tenho um que vai fazer 2 agora em maio. É isso que acontece, é simples assim. E aí eles fazem tudo, e agora começou a parte de fazer a lista de compra, e quando vão ao mercado eles só empurram o carrinho e eles pegam a compra, e sem saber o que tem que comprar, o que precisa de uma cesta básica de uma casa. Isso é princípio. E depois que eu ensinei tudo isso aí, essas coisas não vem perguntar para mim não. Você é homem, você é macho, cuida da sua casa. Tem que passar isso para as novas gerações. Olha, que vergonha, estou com a sua mãe até agora, não foi fácil. Ela me tolerar, mas ela está tolerando. Nós estamos juntos, estamos passando juntos. Seja macho, tolere uns os outros, porque casamento é isso, é tolerar um ao outro. Amor racional é isso, é tolerar um ao outro, por princípio. Isso é família. Isso é regar a família, cuidar da família. Eventualmente, reitero mais uma vez, pode acontecer alguma coisa fora do normal, mas isso não é nossa prática. Nós não somos instruídos assim, nós não fomos ensinados assim.
Nós somos ensinados a proteger, a cuidar, a guardar, a permanecer na posição da qual nós fomos chamados. Ou que homens somos. Então, senhoras e senhores, o amor, ele tem esse aspecto racional, indivisível, indissociável, não se relativiza, ama, pronto. Mas isso, não, eu te amo. Não, o que você faz não me influencia. Porque quando eu decidi estar, ou estar com uma mulher e constituir filhos, eu fiz decisões, e isso não vai ser influenciado por você. Eu decidi te amar, e eu vou te amar. Quando eu instituí você filho, criei você como filho, eu decidi te amar, e isso não me afeta. O que você faz não me afeta. Vou te penalizar nisso e naquilo, mas não me afeta. Isso é amor. Como se 2 mais 2 fossem 4. Agora você vive emocionado demais, não tem nada de inteligência emocional. Uma hora você está beijando, abraçando, outra hora você está mudando para o inferno. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor você foi ensinado, que nós estamos pregando? Não é o amor de Cristo. O amor de Cristo não se caracteriza dessa forma. Ele é permanente. A humanidade pode ir no fundo do buraco, pode se descaracterizar, mas todo quanto estiver no fundo do buraco, olhar para cima e falar: eu te quero, vem cá que eu vou te restaurar. Isso é com os filhos e qualquer dos nossos relacionamentos sociais. Amigos, seu amigo que você brigou, bota amanhã e chega para ele: amigão, desculpa aí, mas aquela época, não, mas eu não quero falar, não importa, eu só quero te falar uma coisa, se você quiser, eu quero continuar sendo seu amigo. Você tem rixa? Quem disse que cristão tem direito de ter rixa com alguém? Ter malquerência com alguém? Que amor ao próximo é esse? Se nós não conseguimos regar nem quem está próximo. Então devemos nos debruçar, observar esse sentimento que tudo suporta, que tudo crê. Quando você olhar para alguém, algum membro da sua família, da sociedade, você vai falar: vale a pena, eu vou investir, porque lá dentro eu sei que tem um start, tem uma expressão, né, a chave, que vai no momento, vai rodar, porque Deus, eu sei que Deus que me criou, que colocou em mim, também colocou nele, e ele vai mudar na hora certa. Um dia eu estava na farmácia ali no centro, um rapaz daqueles que coloca os papelões na frente dos carros, nos para-brisa e nos bancos das motocicletas. Ele chegou para mim e falou: olha, hoje foi um dia chuvoso, eu trabalho colocando os papelões, e por conta da chuva eu não tenho como colocar o papelão, porque não tem o sol que esquenta, então não tem como ganhar um dinheirinho. E era noite, já a penumbra da noite. Ele falou: já é noite, eu não almocei. Você não me arrumava um dinheirinho? Não, melhor. Ele falou assim: você vai ali na banquinha comprar um salgadinho para mim? Eu falei: moço, eu não tenho trocado agora, eu vou comprar uma fralda na farmácia. Na volta, me aguarda aqui que eu te passo um dinheiro. Aí quando eu voltei, essas pessoas já são tão constrangidas, né? Que ela falou: não, eu falei: tá aqui, aí eu estava indo, ele falou assim: vamos ali comigo. Aí eu saí atrás dele para comprar o salgado. Aí eu falei: não, peraí, eu nunca fiz isso, eu não prego isso, eu prego em crer, eu não prego na dúvida, eu prego na crença, na fé, em acreditar que ações reiteradas, práticas constantes numa vida, ela uma hora ela vai ser impactada.
E aí eu parei, vem cá. Ele falou, o que foi? Você não vai comprar mais? Eu falei, não. Aí eu falei, eu vou te passar o dinheiro. Ele falou, não, rapaz, vamos lá, você vai ver eu comendo. Por quê? Ele está constrangido, porque muitas pessoas só compram e quer ver o cara comendo. Não, eu vou dar dinheiro, ele vai beber cachaça. Aí eu falei, não, amigo, vem cá, eu vou te falar uma coisa. Rapaz, a boa dádiva está aqui. Eu estou te dando um troquinho para você se alimentar. Dá para você comprar um salgadinho e refrigerante. A boa dádiva está aqui. Agora, o que você vai fazer daqui para frente não me interessa mais. Não estou preocupado com isso. Não me interessa. Eu não quero nem saber. O carro está ali, eu vou para cá, você vai para cá. Não me interessa. Porque essa é a premissa do amor. Porque se Deus olhasse para o mundo e falasse, olha, tal grupo lá não vai dar ênfase à morte do meu filho, então ele vai ser manifestado só para esse grupo, tal grupo não vai ser beneficiado. Não, o amor de Deus é para toda a humanidade, de modo que a maioria da humanidade o nega, mas mesmo assim foi manifestado para toda a humanidade. A sua boa dádiva tem que ser para todo mundo, independente das pessoas negar ou não, fazer bom feito do que você deu ou não, independente do bom feito que ela vai fazer com aquilo ou não. Não importa, é a boa dádiva. Foi daqui para frente com você. É aquela expressão, com a mão você dá e a outra não vê. Você dá com a direita, a outra não vê. Não é mesmo? Não precisa, você dá por fé. O amor age por fé, sem vista, sem ver resultado prático. Você ama a sua esposa, ela é brava, ela é isso, ela faz, você continua amando. Você ama o seu esposo, ele é assim, você continua amando. Os seus filhos são os trastes, você continua amando, porque é sem reciprocidade. Aprenda isso. Então eu falei para aquele moço, se for para ser feliz, não case, mas se for para fazer feliz, case. Melhor, se for para ser feliz, não case, mas se for para fazer feliz, excelente escolha, case. Ele falou, obrigado pelas palavras. Então, traga a manutenção do seu núcleo familiar. Ei, se intere da palavra de Deus para errar menos. Uma palavra dessa machuca muito, mas tira a casca, né? Tira a casca, para Jesus colocar um bálsamo. Tem que machucar mesmo, porque nós só colocamos mais crosta e casca. Nós não limpamos a ferida, mas a palavra, ela limpa a ferida. Dói mesmo, porque às vezes você está carregando isso há anos, está fedendo, já está fedendo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não aguento mais, vamos tirar essa sujeira para nós limpar com a palavra. Limpa isso aí que já está fedendo, e todo mundo está vendo que já está ficando exposto. É uma ferida exposta. E eu não te constituí como vergonha do Evangelho. Eu te constituí, aleluia, para fazer parte daquela que é coluna e firmeza da verdade aqui na terra, que é a minha igreja. E nós não devemos fazer vergonha com o Evangelho. Então tira essa casca pela palavra e deixa o bálsamo sarar essa ferida. Vai continuar as marcas, mas as marcas não faz doer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está muito ferido, deixa a palavra te curar, ela vai te curar. Aí depois as marcas você vai só lembrar, mas ela não tem finalidade nenhuma mais, né? Eu tenho muitas marcas, mas as marcas já não fazem mais efeito nenhum. Sabe qual o efeito que a marca me dá? É quando eu encontro com alguém desesperado e eu posso dizer, ô amigão, dá uma olhada aí, ó, aconteceu comigo também, tem jeito para você. É para isso que a marca serve, sabia? É para isso. Sabe para que é a marca, gente? É para quando Jesus vai descer no Monte das Oliveiras lá, e eles vão perguntar, mas quem é você?
E ele vai falar, e que marcas são essas? E aí Jesus vai mostrar mais uma vez que ele não é influenciado pelo homem. Para aqueles que mataram ele vai dizer, essas são as marcas. Então, meu irmão, as marcas servem para isso. As marcas dos açoites da vida que você sofre, as dificuldades servem para isso. Aprenda. Deixa a palavra te curar e aprenda. As marcas servem para te identificar e mostrar que você já passou e pode cuidar dos outros. Jesus vai dizer, essas são as marcas em que fui ferido na casa dos meus amigos. Por que você se apartou daquele amigo seu? Porque ele falou isso. Jesus foi morto pelos amigos. Mas mesmo assim ele vai dizer, as marcas que eu fui ferido pelos meus amigos. É esse que é o amor, gente. Esse que é o amor na prática, gente. O resto, eu vou usar uma palavra um tanto pesada, porque tem que ser pesado mesmo. O resto é anátema, é maldito, é o que Paulo vai dizer. Qualquer outra coisa fora da palavra é anátema, é maldito. Qualquer engodo, qualquer relativismo, qualquer vontade de adequar, porque nós somos perfeitos. Não, mas vamos ajeitar aqui, ajeitar. Não tem nada que ajeitar, é a palavra reta. É a baliza, uma baliza ela tem que ser reta, nos apontando para o alvo que é Cristo. Apontando para o alvo que é Cristo. Então não tem curva. É a palavra que cura. Então, se você está doente, deixa ela te curar. Se você já foi marcado, não volte atrás para sofrer de novo. Use as marcas para mostrar que você superou os problemas. Porque o que tem de gente se automutilando, porque a depressão é resultado prático da automutilação. As pessoas sofreram, passaram, mas a depressão é excesso de passado. Então ela volta ao passado, vive um ciclo vicioso de volta ao passado para continuar sofrendo. O nome disso aí pode ser considerado como automutilação. Supera essa fase, segue para frente, deixa a palavra te curar e você vai ser exemplo, vai ser marcado e dizer, olha, eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero concluir aqui dizendo que só Cristo, né? Só Cristo para nos restaurar, para nos dar força, para nos livrar. Aqui está o nome que diz para você nessa noite toda, nessa parte, momento da noite, que luta com todas as forças da minha vida por esses princípios. Eu luto com todas as forças. Eu quero, no futuro, quando eu tiver com os meus cabelos bem branquinhos, as pessoas olharem para mim e falar, aquele ali é um homem honrado. Aquele ali é um homem honrado. É um objetivo de vida meu. Aí você fala, qual o objetivo de vida que falou? Não, eu quero ser um homem honrado. Só isso. Honrado em que aspecto? Em ouvir a palavra, guardar a palavra de forma ininterrupta, constante, sempre na presença de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja de Cristo. Eu espero que essa palavra tenha trazido alento, conforto para a tua alma, tenha trazido mais firmeza espiritual, mais compreensão sobre o amor, que venha dar outra perspectiva daqui para frente na tua vida sobre os relacionamentos, né? Porque falar de amor é falar de relacionamento social. Isso ele começa entre os cônjuges, vai para os filhos, vai para os parentes mais próximos, vai para os amigos, enfim. O amor ele é um sentimento que é exercido de forma gradativa, né? E se nós somos pessoas amorosas e temos bons relacionamentos sociais, certamente o nome de Deus é mais glorificado e as pessoas se voltam para Cristo com mais facilidade por meio dos nossos atos de amor, né? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço.